Salve Maria, no credo dos santos apóstolos nós rezamos, creio na ressurreição da carne. O que significa essa verdade de fé? Bom, a ressurreição da carne ela já se efetivou em duas pessoas, em Jesus e em Maria. Então, o que acontece? Deus, quando ele criou Adão e Eva, qual que era o plano de Deus? O plano de Deus era que o ser humano vivesse num paraíso, vivesse eternamente, vivesse sem doença, sem fome, sem nenhum tipo de vexação, de problema físico, e que o ser humano fosse eterno, não morresse. Então nós fomos criados para viver com o corpo e a alma unidos, sem doença, sem nenhum tipo de problema, e eternamente na presença de Deus. Esse é o plano inicial de Deus. Agora acontece que Deus é perfeito. Quando Deus ele planeja uma coisa, ele faz. Pode ser que ele não faça agora, mas ele faz. E Deus, ele age sempre de uma maneira muito paciente. E Deus, ele vence sempre. Ele vence sempre. Deus, ele pode adiar aquilo que ele planejou, mas ele não volta atrás naquilo que ele planejou. Então, se o plano de Deus era que o homem vivesse com corpo e alma unidos, vivo, que o ser humano não tivesse problemas, não tivesse dores, que o ser humano tivesse conhecimento de Deus, que o ser humano vivesse alegre e feliz na presença dele, é isso que ele vai fazer. Só que acontece que Deus colocou o ser humano à prova, certo? E Deus ele fez isso com os anjos também. Eu falei isso no Lente Católica sobre os anjos. Quem perdeu aí os 2 últimos episódios aí pode acompanhar lá depois, pegando aí no nosso canal do YouTube, tá salvo lá, no nosso conteúdo. Mas Deus ele colocou os anjos à prova e colocou os homens também, Adão e Eva. Por isso Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do paraíso e disse, nesta árvore vocês não vão tocar. É a prova. Deus ele deu a liberdade, ele queria saber se o ser humano ia usar bem a liberdade. O que o ser humano fez? Usou mal. Aí entrou o pecado no mundo. Deus adiou o seu plano. O ser humano passou a morrer, passou a ficar doente, a ficar velho, a ter uma série de problemas, a não ter a inteligência, a ciência infusa que Deus queria dar para o ser humano. Então o ser humano perdeu muitos dos dons que Deus havia dado. O ser humano que era para ser imortal se torna mortal. O ser humano que recebia tudo de Deus e vivia alegre e feliz na presença de Deus, agora vai ter que trabalhar, vai ter que produzir, fazer a terra produzir com o esforço da sua mão, das suas mãos, da sua inteligência, certo? Então, e aí o que acontece? Então Deus adiou o seu plano. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, Jesus. E Jesus veio para restaurar nele toda a humanidade corrompida. Então Jesus é o novo Adão. O primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus, mas o novo Adão é aquele que faz a vontade do Pai. O que Jesus diz no Evangelho? Eis que venho para fazer a vontade do Pai. O que Jesus faz o tempo todo? Ele faz a vontade do Pai. Então, essa é a salvação de Jesus, mais do que pela cruz, é pela obediência, é pela obediência. E aí o que acontece? Essa salvação que vem pela obediência de Jesus, ela afeta não só Jesus, mas ela afeta Maria também. Então, se a gente olhar lá na história da salvação, a conversa da serpente começa com a mulher. Ela corrompe a mulher primeiro, que é aquela que gera a vida. E depois a mulher se encarrega de corromper o homem. E o homem cai. E no Novo Testamento, a lógica é a mesma. Tudo começa pela mulher. O arcanjo São Gabriel, ele é enviado a quem? A Virgem Maria, que diz sim, e que obedece a Deus, e que ama a Deus, e depois ela gera a Deus, depois ela educa a Deus, ela amamenta a Deus, ela alimenta a Deus, ela é a mãe de Deus. Então,
Em Jesus e Maria nós temos o novo Adão e a nova Eva. Então esta restauração do plano de Deus começa em Jesus e Maria. O que Deus faz com Jesus? Ele ressuscita o seu filho. Jesus ressuscitou. Então Jesus, ele retoma o seu corpo. Ele aparece ressuscitado e glorioso. Faz Tomé tocá-lo. E Jesus, ele está presente na Eucaristia, fisicamente, mas não visivelmente. E Jesus está presente também no céu, fisicamente e corporalmente. Jesus está ressuscitado, vivo, fisicamente. Santa Margarida de Alacoque, que a gente celebra hoje, quando ela vê o Sagrado Coração de Jesus, Jesus mostra para ela o seu coração transpassado pela lança. Santa Margarida, ela diz, eu vi a santíssima humanidade de nosso Redentor. Ela vê Jesus fisicamente, ressuscitado, vivo. E Nossa Senhora é idem. Maria, o pecado não tocou em Maria, Maria é imaculada. O que acontece com Nossa Senhora? Nossa Senhora, né, é celebrado na Igreja Oriental a chamada dormição de Maria. Né? A dormição de Maria, ela é uma festa que tem na Igreja Oriental, e eles entendem o seguinte, se Jesus, que é Deus, passou pela morte, por que Maria, que é mãe, não passaria? Então eles acreditam que Maria dormiu, né, morreu, e a dormição. Por que eles chamam de dormição e não de morte? Porque a morte é o castigo do pecado. De Jesus é morte, porque ele abraçou aquilo que ele não devia. Ele não devia, mas ele pagou por nós. Agora, em Maria, os orientais não chamam de morte, eles chamam de dormição, porque ela não devia nada ao pecado. Então, ela dorme para este mundo. E depois ela é ressuscitada de corpo e alma. 1830, quando Nossa Senhora aparece para Santa Catarina Labouré, Santa Catarina Labouré é a única vidente na história da igreja, pelo menos a única que eu saiba, né, que fez isso, que descansou as suas mãos nos joelhos de Nossa Senhora. Nossa Senhora viva, ressuscitada. Então, em Jesus e Maria, a ressurreição da carne já ocorreu, mas no dia do juízo final, todos nós, vamos ressuscitar fisicamente, com uma diferença. Nós ressuscitaremos num corpo que não vai ter doença, que não vai ter dor, que não vai morrer, e será um corpo glorioso, um corpo belo, porque é um corpo que será ressuscitado para viver na presença de Deus, como foi planejado lá no começo. Então, todos nós ressuscitaremos fisicamente. Tem até o caso interessantíssimo, né, na história de Portugal, do rei de Portugal, um dos monarcas de Portugal que quis se casar com uma jovem, né, a Inês Pereira, que era a grande paixão da vida dele e tal, e depois o pai desse futuro rei não queria que ele se casasse tal, e mandou que os seus asseclas matassem a Inês Pereira. Quando ele se deu conta, ele casou em segredo, e depois a Inês foi assassinada, depois aí o pai morreu, esse sujeito virou rei, mandou desenterrar o corpo da amada e fez com que os assassinos beijassem a mão do cadáver pedindo perdão a ela, né? E aí ele mandou sepultar na nave da igreja, né, uma igreja em forma de cruz, é um mosteiro, grande mosteiro que há em Portugal em forma de cruz. E esse monarca, né, tamanho o amor dele pela Inês Pereira, ele mandou sepultar a Inês Pereira de um lado do altar e ele do outro, para que no dia da ressurreição da carne, ao se levantar da tumba, os dois pudessem se ver frente a frente. Né? Então isso é interessante, né? Faz parte da história de Portugal. Mas isso é para a gente ter uma ideia de como os antigos já tinham essa consciência muito clara de que todos nós ressuscitaremos fisicamente, certo? Então é isso que significa esse artigo do Credo.